De volta com o nosso cenário político nesta quinta-feira, vice-governador do estado, Antenor Roberto, conversando aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu trago sua participação. Antes, vamos para a nossa prévia. Você vai ver um trechinho agora do programa Conversa de Alpendre, que vai ao ar daqui a pouquinho. Daqui a pouco mais de 15 minutos, 20 minutinhos depois do cenário político, você acompanha o Conversa de Alpendre com o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Laurêncio Amorim. Nós não estamos na Câmara Municipal de Mossoró, não estou na presidência nem para ser puxadinho, nem estou na presidência da Câmara para prejudicar a cidade de Mossoró por interesses próprios. Aí, quando terminar o cenário político, você continua ligado na TCM, porque são 4 blocos de muita política eleitoral e partidária aí com o presidente da Câmara, Laurêncio Amorim. Você fica ligado daqui a pouquinho. E vamos voltar já, tem muito assunto ainda e tem participação do povo aqui com a nossa entrevista com o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, que está conectado lá em Natal com a gente. Vamos começar logo esse bloco falando de eleição, porque senão não vai dar tempo, que tem muito assunto. Vice-governador, o senhor esteve conversando com o Carlos Eduardo, esteve ali em conversas sobre as eleições de 2022. O que é que foi conversado, o que é que vem sendo colocado em relação a este assunto? Carol, a principal característica que nós temos na eleição do Rio Grande do Norte é a centralidade e a reeleição da governadora Fátima Bezerra e do projeto que ela representa. No campo da oposição, ainda não ficou muito claro a existência de uma liderança galvanizando, unificando essa oposição. A despeito de algumas candidaturas foram lançadas como balão de ensaio, mas que não conseguiram desenvolver e agregar uma frente em torno disso aí. E o fato que tínhamos para examinar é o fato do ex-prefeito de Natal apresentar a possibilidade de 2 candidaturas, ser candidato ao governo ou ser candidato ao Senado. Candidato ao governo, ele seria nosso opositor necessariamente. Então, nós fomos procurar para saber como ele tinha a segunda alternativa de ser candidato ao Senado, se essa alternativa poderia se desenvolver somando com o nosso campo político. Esse aqui é um exercício que nós vamos fazer. Porque uma vez declarado ser candidato a governo, ele objetivamente seria o nosso adversário ou um dos nossos adversários. Então, por isso que nós fomos ter essa conversa, até porque o meu partido e eu mesmo tenho relações de amizade até com o Carlos Eduardo, com a família dele. Então, pude, com muita vontade, conversarmos, já conversamos 2 vezes mais recentemente, exatamente para examinar esse cenário. E continuamos exatamente fazendo o nosso papel, que o papel nosso, o movimento que o presidente Lula fez, que foi visitar o MDB. Não quer dizer que quando o presidente Lula visita o MDB, ele já está ali fechando uma aliança em troca de cargos necessariamente. Mas ele está dizendo o seguinte para a população: olha, o MDB que tem a liderança do ex-senador tem uma convivência com o PT nacional, já foi senador da República e, portanto, presidiu o Senado nos governos do PT e dos aliados do PT como o PCdoB, já foi ministro também em governos do PT, do PCdoB e dos aliados. Então não é uma coisa artificial, digamos, um encontro daquele para exatamente fazer, enquanto uma liderança que está construindo o seu grande palanque para disputar a presidência da República, de buscar construir também os palanques estaduais. Então tudo que está acontecendo, você vê que decorre de uma lógica de um presidente que sofreu tudo que o presidente Lula sofreu, que sai da prisão legitimado para disputar novamente a presidência da República, porque consegue exatamente provar a sua inocência diante daquelas condenações que são paulatinamente anuladas, e sai, evidentemente, com a visão de que o destroço que o Brasil se encontra, a destruição da base do Estado Nacional, da infraestrutura, do rebaixamento da industrialização, da desmobilização dos serviços
e da desconstrução das políticas públicas exige dele uma governança mais larga até do que ele teve no primeiro governo. Só que agora a preocupação do Lula é que essa frente ampla que ele vai montar tenha um núcleo que faltou nas primeiras experiências de governo. Daí o papel que a federação poderá exercer na formação de um núcleo partidário que, sem preconceitos e sem prejuízo de fazer alianças amplas, possa, de fato, manter o rumo do projeto eleito nas urnas, que é liderado por Lula, de conteúdo nacional, desenvolvimentista e progressista. A mesma coisa a governadora Fátima. Ela agora é candidata à reeleição, portanto, ela já vai ter a responsabilidade de prestar conta do seu próprio governo. E é natural que, como ela apresentou um bom desempenho nesse governo, junto a nós que participamos do governo, todos os secretários, a equipe coesa, os partidos que integram hoje o nosso governo, é que ela está bem posicionada para a reeleição. E estando bem posicionada para a reeleição, o que acontece é que outras forças que necessariamente não compuseram em aliança eleitoral na primeira eleição, possam agora ter o interesse em fazê-lo. E ela, evidentemente, que não vai dizer que não quer apoio. A questão é que quem vem apoiá-la sabe que se trata de um governo com conteúdo popular, democrático, que fez importantes mudanças no serviço público, restabelecendo a dignidade dos servidores, que nem salário em dia tinha, era atraso de 4 folhas encontradas, já deu a retomada e a reestruturação de várias carreiras, notadamente na área da segurança pública, agora acabou de publicar uma na área da saúde, mas já fez também no Instituto, no IDIARNE, fizemos também reestruturação na EMATER, enfim, em várias áreas acontecem as reestruturações. Ela fez também já um programa de recuperação das estradas na parte de Operação Tapa-Buraco, porque não há recursos ainda para fazer novas estradas nas necessidades existentes, mas pelo menos a gente evita mais deterioração das nossas estradas e da trafegabilidade com segurança. Nós estamos fazendo e fizemos o enfrentamento da Covid, como os governadores do Nordeste fizeram, de forma vitoriosa, porque a região Nordeste é a região que alcançou o maior índice de cobertura vacinal proporcionalmente e tem o menor número de mortes também. Ela leva a questão da cultura, onde nós estamos entregando os principais equipamentos, concluímos com a entrega da Fortaleza, precedida da Pinacoteca, precedida da Escola de Dança, precedida da Preciosidade do Teatro, Biblioteca Câmara Cascudo, um papódromo, enfim. Então, nós devolvemos à sociedade e já vamos iniciar um ciclo novo agora, que é a recuperação de auditórios no Centro de Convenções, que leva o nome da professora Vilma Maria de Faria, e vamos começar agora a jornada de recuperação e reestruturação das casas de cultura. Então, na parte da cultura, escolas agora com o incremento do precatório, com a vitória judicial da nossa PGE, nós vamos iniciar a construção de 12 novas escolas. Então, com esse acervo, a governadora é procurada para agregar valor, e nós temos que saber, agora que você pergunta, e que eu acho que é o grande desfecho, quem chega vem também disputar os rumos do governo. Então, é aí que entra todo esse novo conflito que é próprio da política, em que Fátima pretende receber apoios, mas manter o rumo do governo na perspectiva desenvolvimentista, progressista, e quiçá, e temos grande esperança que será feita ao lado da vitória do presidente Lula. Essa aliança, essas conversas com o MDB estão acontecendo, mas no Rio Grande do Norte, a senhora acredita que o MDB se alia com o PT? Essa não é improvável a aliança. Agora, essa aliança necessariamente não quer dizer que o MDB vai ocupar a vice ou que vai ocupar o Senado, e temos também essa perspectiva de Carlos Eduardo poder somar com o candidato ao Senado. Isso, evidentemente, levará um tempo de maturação, como também a nossa permanência na vice pautada pelo PCdoB. Então, o que a gente não pode fazer nesse momento, por exemplo, eu sempre converso isso, elogio até o nosso vereador Pedro Gomes. Ao defender a posição do PCdoB, que é legítima de continuar na vice, pelas próprias características que nós introduzimos e trouxemos e agregamos valor ao exercício da vice, mostrando que o vice pode ser um parceiro que soma administrativamente e que não é necessariamente aquele elemento que vai, ao final do governo, já ser aquele que vai trabalhar contra o próprio governo. Não. A gente mostrou que quando há uma unidade política
ideológica entre o governador e o vice, no caso aqui a governadora e o vice, você constrói uma dinâmica de governo com mais respostas, com mais agilidade e com mais resultados. Então é legítimo que a gente pleiteie. Agora, não é o fato da gente pleitear a vice que eu preciso atacar as lideranças do MDB que se propõem a somar na coligação ou as lideranças do PDT. Então é preciso ter essa capacidade de diálogo ao mesmo tempo que se afirme na defesa de posições para que o governo mantenha o seu conteúdo, que mantenha a sua questão programática e avance nessa ruptura que a governadora fez em 2018, inaugurando em 2019, um governo de novo tipo do Grande Norte, coisa que os outros estados do Nordeste já tinham feito e nós fomos o último a fazer essa inovação. O Carlos Eduardo pode ir para o PCdoB, como já se vem falando nos bastidores? Quando nós conversamos, não foi nem no sentido de ele mudar de partido, mas de agregar o PDT à nossa coligação. Porque quando você traz outro partido, você tem efeitos objetivos eleitorais, como tempo de televisão, então isso agrega valor, necessariamente. E tendo em vista que a federação é que fecha, digamos assim, a fidelidade do ponto de vista do próprio projeto de candidaturas, não é impossível um candidato de outro partido, que tem outro candidato a presidente da República, apoiar, por exemplo, o candidato a governo do Estado diferente que apoia outro candidato a presidente da República. Então, o Fátima queria o palanque de governadora com a federação de partidos que apoiam a reeleição dela e a eleição do Lula, mas isso não impede o palanque dela receber, na questão majoritária, apoio de outros partidos que têm até outro candidato presidencial. Porque a palanque estadual é quem dirige a campanha nos estados. Só para a gente encerrar esse assunto eleições aqui, nosso tempo vai passando e ainda tem participação do povo. O que eu estou juntando aqui na minha mente, vice-governador, é que existem essas duas alas dos Alves que não creio que caibam na chapa, nessa aliança. E aí, no caso do PCdoB, seria mais interessante a indicação de Carlos Eduardo ao Senado, porque, no caso, manteria-se aí o espaço do PCdoB na candidatura a vice-governador, mantendo o senhor aí na chapa. É assim que funciona o raciocínio também do PCdoB e de Antenor Roberto? Sim, é claro que a gente desenvolve esse raciocínio, mas a gente tem que ter a experiência nos indica também que a gente não pode achar que pelo fato do Carlos Eduardo viesse a somar como senador, o que dificultaria, claro, a presença de mais um alvo na chapa, que a vice não continue sendo disputada por outras forças que possam vir também querer dialogar com a governadora. Então a gente não pode subestimar a disputa pela vice por tudo que a vice representa numa reeleição. É a exemplo que acontece aqui em vários estados do Nordeste, já também digamos assim, essas contradições, essas disputas. Temos pouco espaço aqui para a nossa próxima pergunta. Mandar um beijo aí para o João da UPA. Paulo Silva está aqui perguntando, é a mesma pergunta do professor Neto Vale, que é presidente da ADUERN. Está dizendo que conta com o empenho e apoio para o plano de cargos, para que chegue à Assembleia Legislativa e assim que iniciar os trabalhos em fevereiro, na expectativa de que seja aprovado ainda no primeiro trimestre. O governo vem trabalhando nisso? O nosso governo, aí, um abraço para Neto Vale, a governadora Fátima Bezerra, ela reescreveu, junto com vocês todos que fazem a UERN, esse novo ciclo da UERN. Imagine que é você assumir compromissos de não ter mais a lista tríplice e conceder essa autonomia financeira, orçamentária, administrativa, uma autonomia plena à UERN. Então, é claro que existe um empenho, tanto da comunidade como da governadora, em concretizar, em concluir esse processo. O plano de cargos, ele agora já é visto também dentro de uma ótica que não é mais uma responsabilidade do governo de forma unilateral. O governo, na hora que dá autonomia, essa autonomia implica transferência de recursos, mas a própria UERN agora vai viver a realidade também de trabalhar nos marcos dos seus limites fiscais, do seu limite orçamentário, dos seus limites financeiros, e eu creio que a comunidade
que esteve tanto tempo carente desse plano de cargo e salário, saberá também, pela própria expressão do projeto encaminhado, considerar aquilo que é execuível nas condições fiscais em que o Brasil vive, que o Estado do Rio Grande do Norte vive, e que agora, com autonomia, a própria UERN vai enfrentar. Então, eu sou otimista sobre o desfecho, sim, do plano de cargo e salário e, evidentemente, acreditando que há nele toda uma responsabilidade fiscal em consonância com a capacidade orçamentária e financeira da instituição, que agora é autônoma. Graça Rosineide Santana, também o Luiz Ares, muito obrigada pela participação. Não temos mais tempo. Vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, muito obrigada pela conversa no programa de hoje. Sempre um prazer, Carol, e a discussão de vocês, de Mossoró e da região, e a toda a sua audiência. Um abraço. Seja sempre bem-vindo, mais uma vez, muito obrigada. E a você, agradeço demais a audiência e a participação no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra novamente, 7h25 da noite, aqui no Cenário Político. E logo mais agora, você fique com o Conversa de Alpendre, edição 2022. Uma ótima noite. Até amanhã.